Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui nessa sequência de vídeos falando sobre chamado e hoje é a parte 2 do vídeo Como Descobrir Sua Vocação, Como Descobrir o Seu Chamado. Eu te recomendo a voltar no primeiro, porque a gente está construindo um pensamento aqui, mas eu acredito que a resposta para essa questão do, para que eu fui vocacionado, ela está na própria pergunta que eu fiz há pouco. Como descobrir sua vocação? A vocação ela não é algo que você escolhe. Essa vocação divina, esse chamamento divino, ele é algo que você descobre. Então, às vezes as pessoas perguntam, puxa pastor, mas como que eu faço para saber da minha vocação e tudo mais? Meu irmão, busca a Deus, fala com o Deus que te criou, porque vamos lá, pense comigo, se Deus me formou e Ele quer que eu saiba o que Ele tem para mim, para que eu possa viver debaixo de sua vontade, Ele vai me fazer, Ele vai se fazer entendido. Ele vai falar comigo, Ele vai dar um jeito de expressar aquilo que Ele deseja. E eu quero ler um texto para você entender sobre isso. 1 Coríntios 2, 10 a 12 diz assim: mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Olha lá. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Gente, vamos lá. Nós cremos em Jesus, nós que entregamos a nossa vida a Ele, o Espírito de Deus habita dentro de nós. E esse texto está falando que o Espírito de Deus sonda todas as coisas de Deus, inclusive aquilo, meu irmão, que Ele tem para mim e para você. Então, qual é a chave? Simples, ora. Fale com Deus, busque, porque no momento certo, Ele vai fazer você compreender o que Ele tem. Eu me converti em novembro de 2003, eu fui descobrir o meu chamado no ano de 2006, ele é a primeira experiência que eu tive em relação a isso, e eu quero que você entenda o seguinte, que no meu caso, a primeira vez que eu tive esse impacto ou essa revelação foi através de um homem de Deus. E Deus vai usar pessoas para falar com você. Mas por que eu estou falando que você tem que orar? Porque a principal maneira, acredito eu, tá? A principal maneira de Deus testificar dentro de nós, de Deus falar com a gente sobre o nosso chamado, para mim aquela certeza é o testemunho interior. Porque apesar de Deus usar pessoas para profetizarem sobre a minha vida, no meu interior eu tinha convicção de que isso era de Deus. Tem muita gente que já ouviu tia do coque, mãe do coque, vó, mãe, todo mundo falar sobre o chamado dele. E é algo realmente orientado pelo Senhor. Mas por que a pessoa não se esperta e vai? Porque ela não teve ainda o testemunho interior. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, por exemplo, que eu sou filho de Deus. Em relação ao chamado, é a mesma coisa. Por isso que você tem que orar. Porque Deus ele vai usando pessoas, mas Ele também vai dentro de você construindo a vontade dele e fazendo com que a vocação de Deus faça sentido para você. Eu, durante um bom tempo da minha vida, eu achei que eu seria uma coisa. Eu me converti, o Espírito de Deus foi falando comigo, foi desconstruindo o que eu acreditava e foi construindo aquilo que Ele tinha. Então isso no meu interior foi sendo formado. Por isso que você tem que orar, buscar, porque o próprio Espírito de Deus que sonda o coração do Pai vai falar com você. E uma outra dica preciosa, tá? Para a gente fechar essa parte 2 do como descobrir sua vocação, como descobrir seu chamamento, enfim, o que você gosta de fazer. Eu lembro, na minha época da faculdade, minha formação é jurídica, eu sou formado em Direito, eu gostava de, antes da prova, bater papo com a galera em relação à matéria, ensinar, as pessoas tinham dúvida, eu gostava de esclarecer, então eu sempre gostei de ensinar, e hoje eu olho para o meu chamado, é o que eu gosto de fazer. Então aquilo já era um apontamento profético na minha natureza em relação àquilo que eu deveria fazer para o Senhor. E uma outra dica aqui, para fechar mesmo, realmente isso foi consolidado. A primeira vez que eu preguei, meu irmão do céu, eu sabia do meu chamado, quando eu preguei, eu falei, mano, é para isso que eu nasci. Então eu acredito que essas são dicas preciosas para você descobrir o que Deus te chamou para fazer. Amém? Se você gostou, curte aí, deixa teu comentário, compartilha com geral, se inscreve no canal, ativa notificações, todas essas coisas você já sabe que vai me ajudar bastante para a gente seguir aqui. Ainda temos outros 2 vídeos sobre esse tema. Continua com a gente aí. Valeu!